estamos cultuando ao nosso Deus Todo-Poderoso, eu creio que Ele irá operar grandes coisas, não porque eu estou fazendo, mas porque a palavra dele não volta vazia. Ele diz que quando a gente vem na presença dele, a gente não volta da mesma maneira. Aleluia. Então, se você entrou aqui de alguma maneira, saiba que você vai sair daqui diferente. Moço, minha mão já está doendo. Diferente para a glória de Deus. Glória a Deus. Glorificando com alegria o nome dele. Aleluia. Glória a Deus, amém? Como o irmão acabou de louvar aqui. Aleluia. O nosso Deus não é um Deus de longe, mas é um Deus de perto. O povo ficou mais de 400 anos longe de Deus. E aí Deus levantou um intermediador para que Deus possa chegar até o povo. Aleluia. E assim a gente vamos pregar a palavra. Eu já estava falando com a Dani, né? Essa palavra é uma continuação daquilo que ela pregou na quarta-feira aqui. Se você prestar atenção na palavra, você vai ver que é uma continuação. Aleluia. É porque Deus ele quer fazer algo nas nossas vidas. Aleluia. E aí ele confirma. Pega a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Abre o seu coração nesse momento. Porque Deus ele quer frutificar algo na minha e na tua vida. E não é algo momentâneo, não é algo passageiro, mas é algo a qual vai trazer transformação. João, Evangelho de João, aleluia, capítulo de número 6, versículo de número 60. Evangelho de João, capítulo 6, versículo de número 60. Aleluia. O título diz assim: As palavras da vida eterna. Amém. Aleluia. Glória a Deus. As palavras da vida eterna. Começa assim o título. Portanto, muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Este é um discurso duro. Quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam sobre isso, ele disse-lhes: Isso vos ofende? O que seria se vós visse o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos falo, elas são Espírito e elas são vida. Aleluia. O que a palavra tem produzindo em nossa vida? Qual é o efeito da palavra na minha e na tua vida? Porque Deus ele quer operar algo na nossa vida. Aleluia. Muitos vão louvar a Deus através da sua vida, através, como o pastor falou aqui, depende de você pregando para alguém, depende de você louvando para alguém, depende de você dando um bom testemunho, ser uma pessoa justa, honesta. Deus ele vai louvar a sua vida por causa disso. Mas o que a palavra tem produzindo nas nossas vidas? Se a gente for pegar o contexto aqui, essa palavra foi dura, porque Jesus estava falando a respeito que ele ia partir com o Pai. E aí ele começou a falar que os antepassados comeram de um maná, mas aqueles que crescem no Filho do Homem, a qual é Jesus,
comeria não do maná, mas comeria o pão que desceu do céu, o pão da vida. Glória a Deus. Aleluia. E ele começou a ministrar e falar, mas é necessário que eu parta daqui, que eu morra, mas eu vou ressuscitar. Mas vós, para ter vida em mim e ser um comigo, assim como eu sou um com o Pai, é necessário que vocês bebam do meu sangue e comam da minha carne. E aí alguns aquilo foi duro, porque eles pensaram na sua imaginação. Ele está pensando em se matar? Como assim? Ele está querendo dar do seu sangue, beber o sangue dele, comer a carne dele? Está entendendo? Eles não estavam discernindo o que Jesus estava falando. Ele estava falando algo espiritual, algo ali que seria simbólico para que aquele que estivesse na aliança com Deus teria que estar fazendo desta maneira. Aonde vem a Santa Ceia, do partir do pão, de beber do cálice, que representa o sangue e o corpo do Senhor Jesus Cristo. E aquele que tem parte com Ele, é necessário estar nesta comunhão. Aleluia. E aí foi duro esse discurso, porque eles não entenderam. E até mesmo os seus discípulos não entenderam. Jesus veio aqui e fala bem, deixa bem claro: vós murmuram entre vós. Se a gente for continuar essa passagem, você vai ver que Jesus fala assim: vocês também não creem em mim? Por isso ficam murmurando? Vocês também querem ir embora? E aí Pedro diz: para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Glória a Deus. Não adianta ficar longe de Deus. A vida que eu e você pretendemos ter, longe da presença de Deus, não temos. Porque o que Deus tem para nós é algo muito melhor do que nós pensamos. E que algo que nós mesmos podemos produzir para a nossa própria força. Ai, meu irmão, tá doendo? Porque há coisas que há necessidade de nós agirmos, mas há coisas que há a necessidade unicamente de Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia em João. Meu João que está aí, mas no capítulo de número 15. Aleluia. Glória a Deus. João 15, versículo de número 2. Aleluia. Eu creio que essa palavra vai produzir alguma coisa para o coração daquele que crê, que está com o coração aberto. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. João 15, versículo de número 2. Diz assim: todo ramo que em mim não dá fruto, ele tira. E todo ramo que carrega o fruto, ele limpa, para que possa trazer mais fruto. Eu fui buscar essa expressão, aleluia, dessa palavra fruto, e em grego, tradução em grego, representa airo. E airo é algo que Deus todos os dias faz na minha e na tua vida. Esse airo aqui que representa esse fruto aqui, todos os dias Deus faz na minha e na tua vida. Você vai falar assim: mas de que maneira? A palavra de Deus diz assim: que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É o airo de Deus. Porque o significado de airo significa levantar, erguer e elevar. Deus não nos chamou para nós ficarmos da mesma maneira, fracos, caídos, sem força. Mas Deus nos chamou e nos levantou e nos ergueu para nos elevar e
uma vida espiritual profunda com Deus, para vivermos o propósito dele aqui na terra, para que o nome dele seja glorificado. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Por isso que eu e você somos chamados para transformação. E a transformação dói, causa dor, causa empatia, causa afronta, porque o Evangelho é confronto. E o Evangelho confronta primeiramente nós. Porque o Evangelho vai contra as nossas vontades, contra os nossos desejos. A Bíblia diz mesmo que nós já não vivemos, mas nós vivemos para Ele. É você que lá. Ou seja, a vontade dele que tem que imperar. Nós temos que prestar atenção nisso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu não vou pedir para os irmãos agora não. A palavra de Deus diz que a palavra dele é agradável e doce como mel, para trazer alívio à nossa alma e cura aos nossos ossos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É como eu falei, existem doenças que é na alma, aonde o médico não pode tocar. Somente aquele que é o médico dos médicos que pode curar a alma. Glória a Deus. E você pode fazer a reflexão agora, como está a sua alma? A sua alma está perto de Deus ou está longe? A sua alma está ansiando por Deus, ou a sua carne que está deixando o anseio ficar distante para que você possa estar em presença de Deus? O que nós temos alimentado mais? A nossa alma com o que é espiritual, ou a nossa carne com o que é carnal? Porque o que nós damos força sairá vencedor, e a própria Bíblia diz que é uma luta contra a carne e contra o espírito. E quem a gente dá força vai sair vencedor. Por isso que não cabe mais os nossos desejos e nossas vontades. Porque muitos dos nossos desejos e vontades vêm da carne, mas a vontade do espírito é diferente. Fugir das coisas espirituais. Pode passar pelas tempestades, pelas circunstâncias desse mundo difícil, mas o Espírito Santo de Deus, sempre ele vai te encaminhar para estar na presença de Deus firme e constante. Aleluia. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. O mais interessante que essa passagem do ramo, Deus não lança ninguém fora. Deus não lança ninguém fora. Quem se lança fora somos nós mesmos, com os nossos pecados. Não tem como a gente ficar na presença de Deus em pecados. Porque uma hora o pecado vai nos tirar da presença de Deus. Por isso que nós mesmos nos lançamos fora. Isso é tão certo de falar. Abra a sua Bíblia em Gênesis. Gênesis, capítulo 3. Aleluia. Gênesis, capítulo 3, versículo de número 22. Aleluia. Glória a Deus. Adão e Eva, antes dele comer, eles por algum motivo quiseram se esconder de Deus antes deles comer o fruto que não era para comer. Se você for analisar, nunca. Sempre quando Deus vinha à presença deles, eles conversavam com Deus. Eles teriam um motivo de se esconder, de envergonhar de Deus. Mas quando eles comeram do fruto, aquilo trouxe uma vergonha a eles. Trouxe um afastamento deles para comer, os homens comerem. Isso é a prova que nós, na nossa atitude, nós nos lançamos fora da presença de Deus. Deus não é culpado, mas nós mesmos deixamos de ouvirmos a sua palavra e a sua direção e seguimos em obediência. Assim aconteceu com Adão e Eva. Eles desobedeceram e a desobediência acarretou nesse afastamento.
Mas Deus sempre está perto, movendo para trazer a sua criação de volta para Ele. Diz assim, Gênesis 3:22. E o Senhor Deus disse: eis que o homem tornou como um de nós, para conhecer o bem e o mal. E agora para ele, para que ele não estenda a mão, e tome também da árvore da vida e coma, e viva para sempre. O Senhor Deus, portanto, o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra a qual foi tomado. Assim ele expulsou o homem e colocou no leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante, que se voltara a todos os lados para guardar o caminho para a árvore da vida. Deus só lançou fora porque o homem, ele mesmo se lançou antes fora. E para preservar o homem, o ser humano, assim como eu e você um dia estávamos vivendo neste mundo, presos nos rudimentos deste mundo, nas cadeias de diabo, e Deus mesmo assim estava também nos preservando, nos guardando, porque Ele sabia que existiria um momento certo de eu e você estarmos firmes na presença dEle. Ele sabia que um dia a palavra de Deus ia alcançar a minha e a tua vida. Porque Jesus não morreu em vão na cruz. A graça dele foi para todos, mas nem todos querem receber. E aqui a gente vamos ter esse ensinamento que Deus ele preservou, deixando o homem fora do jardim do Éden. Por quê? Porque se ele comesse dessa árvore da vida, nunca mais existiria salvação para eles. Por quê? Porque se eles comessem desse árvore da vida aqui, eles iam viver para sempre. Vivendo para sempre, eles iam viver uma vida para sempre longe de Deus. Olha que tremenda que Deus ensina. Olha que tremenda, maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Salvador. O quanto Ele preserva e estima nossas vidas, nossas almas. O quanto Ele tem nos preservado dos rudimentos deste mundo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Para continuarmos. Aleluia. Glória a Deus. A palavra, como eu disse, a palavra de vida eterna. Estão todos que querem ouvir a palavra de vidas eternas. Porque a palavra de vida eterna não tem nada a ver com o Evangelho que é pregado nos dias de hoje, que vem agradar o homem, o ego, o eu. As palavras que produzem vida eterna, ela vai transformar a minha e a tua mente, a nossa vida, o momento que nós estamos vivendo. E é isso que Deus ele quer fazer com nós. E Deus para nós, existe uma luta dentro de você. Mas dá lugar ao meu Evangelho. A luta pode ser grande. O meu Evangelho, mesmo que seja uma palavra que possa frutificar, um versículo que possa frutificar no seu coração, você vai conseguir vencer essa guerra. Aleluia! Aleluia! Abre sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 1. Versículo também de número 1. Aleluia. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 1. Aleluia. Versículo de número 1. O Evangelho que as pessoas rejeitam e dizem que Jesus não é assim. Jesus é amor. Vamos ver o que Jesus ele fala? Aleluia. Se as pessoas negam o Evangelho de Cristo, negam a Ele. Porque olha o que ele diz. 1 João,
Tá chovendo. Versículo de número 1 também. Diz assim: a palavra se fez carne. Quem é essa palavra que se fez carne? Jesus de Você não Nazaré. fez isso toda quarta? Aqueles que o mundo diz que é amor, que podem viver do jeito que eles quiserem, que a graça basta, vivemos no tempo da graça, mas Paulo também diz: não usei da graça para pecar. Diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilhava nas trevas, e as trevas não compreenderam. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Ou seja, aqueles que estão em trevas nunca irão compreender a palavra do Senhor Jesus. Se dizem conhecer porque vê um vídeo na internet, vê uma pregação, conhece o versículo, eles acham que já tem intimidade com Deus. Essa intimidade vai muito mais além que isso. Essa intimidade que eu e você, que as pessoas possam ter com Deus, traz transformação, regenera caráter, transforma caminhos, atitudes, escolhas para a glória e honra do nosso Deus Todo-Poderoso. Essa é a verdadeira intimidade que Deus Ele quer do seu povo. Aleluias, aleluias. Eu até comentei com o pastor, fui pregar no outro ministério. Aí o pastor estava preocupado: o que você vai pregar hoje? Você não vai pregar sobre política, não, né? Você não vai pregar sobre ideologia, homossexualismo, lesbianismo, essas coisas, não, né? Eu falei assim: por quê? Porque essas coisas dão processo. Eu falei assim: pastor, Deus me deu uma palavra, não tem nada a ver com isso daí, não. Mas se Ele tivesse me dado uma palavra nesses temas, eu não deixaria de pregar, nem pelo presidente, nem pelos homens. Porque basta mais agradar a Deus do que os homens. Eu posso ser preso, eu posso ser chicoteado, eu posso ser morto, mas o importante é pregar o Evangelho que Deus se agrada. E assim os discípulos fizeram. Ou seja, o diabo está atormentando muitos, colocando medo. Se você pregar isso, olha, você vai ser preso, você vai ser chicoteado, você vai ser morto, você vai receber processo. Eu não vi os discípulos preocupados com isso. O Evangelho vai ofender mesmo quando a gente não quer ofender. Como eu falei, uma luta contra a carne e o espírito. Não tem como. Ou vai sair ferido a nossa carne, ou vai sair ferido do Espírito Santo. E nós iremos se entristecer se nós fazemos a nossa carne. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Mas o que Deus quer que eu e você façamos? Está acabando a palavra. Colossenses capítulo 3. O que Deus requer que eu e você façamos? Aleluia. Glória a Deus. Colossenses 3. Versículo de número 16. 3,16 de Colossenses. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 3,16. A palavra de Deus habita em vós, Colossenses 3, versículo de número 15. E a paz de Deus domine em vossos corações, para a qual também fostes chamados em um corpo. Sedes agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando e encorajando uns aos outros com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando com graças em vossos corações ao Senhor. E quando tudo o que fizerdes, por palavra ou por obra, fazei tudo no nome do Senhor Jesus, dando graças ao Pai por Ele. A palavra
de Deus foi feita não para habitar em nós pela metade, mas por inteiro. Não vivemos pela metade, vivemos por inteiro. Aleluia. Não podemos pregar com medo, encorajá-los. Vai chegar um dia que nós poderemos ser presos. Pregar o Evangelho. A igreja vai ficar triste, vai? Mas não deixe essa tristeza fazer o Evangelho não se enriquecer no seu coração. Mas faça dessa tristeza um combustível, assim como a igreja fez quando Pedro estava preso, orando intensamente por ele, pedindo um livramento a Deus. Porque se for a vontade de Deus, Deus ele vai livrar. Se não, morreremos para a glória de Deus. Mas o Evangelho vai ser pregado, não vai ser pregado. Aleluia. Aleluia. Estamos chegando no fim já. Amém? Atos capítulo 4. Aleluia. Atos. Aleluia. Glória a Deus. Atos capítulo 4. Versículo de número 16. Está chegando no fim a palavra. A palavra está chegando no fim. Mas essa palavra sempre continuará produzindo vida naquele que ouve e deixa Deus operar. Atos capítulo 4, versículo 16. Diz assim: aqui era Pedro e João. Foram presos por ter curado um homem que era coxo. Um homem que a Bíblia vai falar que vivia mais de 40 anos naquela situação, vivendo de esmola de frente do templo, da porta do templo. Os fariseus, os saduceus, as religiões daquela época via aquele homem ali e não fazia nada para o mover de Deus acontecer na vida daquele homem. Mas quando alguém se levantou para fazer algo que era a vontade de Deus, a qual aquele homem esperava mais que qualquer esmola que ele recebia, se levantaram contra aqueles que estavam falando e fazendo a vontade de Deus. Olha o que diz: dizendo: o que faremos com estes homens? Porque certamente um milagre notado foi feito por eles. É manifesto a todos os que habitam em Jerusalém. E não podemos negá-lo. Mas para que não espalhe ainda mais entre o povo, ameaçá-los, para que agora em diante eles não falem mais neste nome nenhum homem. E qual o nome que eles estavam preocupados que os discípulos estavam falando? Era o nome do Lula? Era o nome do Bolsonaro? Era o nome de alguém? Não. É o nome que tem poder. É o nome que transforma. É o nome do Todo-Poderoso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E quando é falado o nome de Jesus, as cadeias do inferno, em nome de Jesus, são saqueadas. O inferno treme neste nome. Aleluias. Continuando. Aleluias. E chamando-os, ordenaram-lhe que de nenhum modo falasse e nem ensinasse em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam e disseram a eles: julgai a vós se é justo aos olhos de Deus, ouviu a vós mais do que a Deus? Porque nós não podemos deixar de falar das coisas que temos ouvido e visto. Depois de ameaçá-los ainda mais, o deixaram ir, e não achando nada para castigá-lo por causa do povo, porque todos os homens glorificavam a Deus pelo que aconteceu. Porque o homem que operava aquele milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Ou seja, ameaçados, não falando: ó, vocês ficaram presos, vocês vão chicotear, nós te ordenamos que você não ensine e nem fala mais no nome de Jesus. Aí o discípulo ficaram assim: não, vou para trás, não vou pregar mais não, vão me matar, eu não posso falar mais esse nome não. A Bíblia
saíram da prisão, eles colocaram o pé lá fora assim. Eles começaram a anunciar o Evangelho. Só Jesus salva. Só Jesus é o caminho. Só Jesus liberta. Só Jesus que pode restaurar a sua alma, a sua vida. Sem nenhum temor, sem nenhum medo, eles anunciaram o Evangelho. E hoje nós ficamos acorrentados porque achamos que o homem vai falar, vai deixar de falar. Nós aprendemos que o Evangelho é isso, é confronto. Isso é tão notário, tão certo, que no carnaval agora, eu vi um vídeo onde no meio daqueles blocos de carnaval, centenas de pessoas, uma pessoa com um cartaz enorme lá escrito Jesus ou Inferno. E as pessoas viram aquele cartaz, em vez de eles gritar Jesus, todos que estavam ali estavam gritando Inferno, Inferno. O Evangelho vai ofender mesmo quando não quer, porque nem todos querem obedecer. Nem todos querem obedecer. Aleluia. Mas o Evangelho, mesmo quando você prega o livro que não ouvido, mesmo que você pregue alguém faz esse tipo de ato de querer o inferno, não deixe isso daí trazer tristeza no seu coração quando você deixar de pregar o Evangelho. Porque o Evangelho é para a glória de Deus. Mesmo que ninguém seja salvo, é para a glória de Deus. Porque o único que pode salvar através do Evangelho é Jesus. E não existe outro caminho. E se a pessoa não quer Jesus, não existe outro caminho que pode levar à salvação. Para encerrarmos a palavra. Aleluia. Volta em João, no capítulo 6, onde nós iniciamos, para encerrarmos a palavra. Glória a Deus. João 6. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. João 6. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. João 6. Versículo de número 63. A Bíblia fala que eu e você já estamos limpos pela palavra que nós temos ouvido. Amém. Você está sendo limpo agora, irmão. Você está sendo limpo agora, irmão. Em nome de Jesus. Se no seu corpo tem alguma doença, a palavra de Deus protestou. Deus vida. Se você precisa de uma libertação, pela palavra que você está ouvindo, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, receba a libertação. Não. Diz assim, versículo 63. O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos falo, elas são Espírito e elas são vida. Mas há algum de vós que não creem, porque Jesus conhecia desde o princípio aqueles que não criam, e quem deveria o trair. E ele dizia: por isso eu vos disse, nenhum homem pode vir a mim, a não ser se for dado pelo Pai. Aleluia. Fomos dados pelo Pai. Então vamos beber água. Porque Jesus tem uma obra na minha vida. Através dessa obra, eu alcançar outras pessoas. Quando essa obra começa a trabalhar muito comigo e com você. Aí a gente vê o mundo do jeito que está. Mas Deus vai trazer transformação em nós. Não é o inferno, não é a terra que é o exemplo para o céu, mas é o céu que é o exemplo para a terra. O céu está aqui na terra por causa da minha e da tua vida, onde nós somos abençoados em Cristo Jesus. Nós somos um pedaço do céu aqui na terra. Aonde haverá um dia que Deus destruirá essa terra com fogo. E precisará vir a Jerusalém, a essa terra adornada, sem nenhuma impureza, aonde todos nós, todos aqueles que são
chegarão a Deus esteja nesta terra, está sempre preparada para aquele grande dia, na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Repita comigo assim: eu creio que a palavra de Deus, a palavra de Deus, juntamente com a ação com a ação do Espírito Santo, do Espírito na Santo, graça de Jesus, na graça de Jesus, Ele já me limpou, já me limpou transformou, e transformou, porque porque na cruz na eu cruz fui sarado, eu fui eu sarado, fui liberto, eu fui liberto, foi arrancado toda arrancado maldição toda a maldição que havia de Adão, mesmo sabendo que a minha carne que a carne não se converte, não se converte, mas eu sei que a palavra de Deus que a palavra de me Deus fortalece, me fortalece, que eu possa continuar firme nas promessas do Senhor, nas promessas do nessa Senhor, palavra, nessas palavras. Eu irei ter vida eterna em Cristo. ter vida eterna em Aplausos, Cristo. Jesus. E essa palavra do Senhor, meu Deus, e eu creio que Deus poderá fazer tudo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos receber o pastor Ailton.